Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, cara, gente boa, não tem posicionamento político, não se preocupa com essas questões de política, mas me conhece há muito tempo e me perguntou assim, pô Leandro, como é que tu defende um sistema que quer tomar a tua casa, que quer tirar o teu carro, tirar o teu celular? Como é que tu defende um sistema, Leandro, que não sabe lidar com a tecnologia, não atua, não é com desenvolvimento, sempre geralmente são países atrasados, e nós aí no meio da tecnologia, como é que tu defende isso, Leandro? Como é que eu defendi um sistema que vai contra a natureza humana? Porque é da natureza humana o ser humano pegar e disputar, o ser humano é um ser egoísta, ele quer essa coisa da competitividade, de querer mais para ele, não pensar no próximo, que essa coisa minha de socialismo, de ser solidário e tal, não se encaixava com o ser humano. E a outra coisa que ele me perguntou também, e esses governos são tudo ditadura, Leandro? Como é que tu defende ditadura, Leandro? Ele me disse essas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar as verdades sobre o socialismo. O primeiro ponto que a gente tem que tirar essa mentira, porque é uma mentira, porque vejam, esse discurso busca te causar medo. E eu disse isso para esse meu amigo. Eu disse, eles querem que tu tenha medo da gente. E o que eles dizem? De um fato que a gente fala, que é acabar com a propriedade privada dos meios de produção, eles dizem isso, que a gente quer pegar o teu carro, que a gente quer pegar a tua casa. Na verdade, o único sistema que permite que peguem o teu carro e a tua casa é o capitalismo, porque se tu não pagar a prestação, o banco vai lá e pega de volta, tá? Então, assim, é justamente o contrário, e talvez por isso que eles tentam causar tanto medo em todos nós, no geral. O que a grande diferença e a grande situação que a gente tenta explicar é que é o seguinte, a sociedade tem dois tipos de propriedade. A propriedade individual, o meu carro, o meu computador, o meu livro, a minha casa, isso aí é meu. Isso não gera riqueza, isso não gera exploração. Isso é uma coisa do meu bem-estar, é minha, é privada, não tem repercussão social. Outra coisa é eu ter um banco. Veja, eu ser dono de um banco, isso sim causa uma grande repercussão social. Eu ter uma fábrica e os trabalhadores gerarem toda aquela riqueza na fábrica e depois chegar no final do mês eu sair com todo o dinheiro, com a maior parte do dinheiro para mim e dar só uma parte da riqueza que é produzida para quem produziu, esse é o problema que o socialismo combate. É o quê? É a produção da riqueza ser realizada pela coletividade. Muitas pessoas constroem a riqueza, mas apenas uns, 2, 3 famílias, grupos é que ficam com lucro. Então, a propriedade que a gente fala são as propriedades do meio de produção. Esse é o ponto e que eles não explicam. Claro, aí eles dizem que nós vamos tomar a casa da pessoa e tal, mas vejam, isso é retórica para causar o medo. Então, assim, tem que se diferenciar o que é a propriedade privada dos meios de produção e o que é a propriedade individual. A propriedade do ser humano, a gente não tem aí o teu Gol, o teu Golf, o teu Jetta, o teu Monza, o teu celular. Não, a ideia não é essa. A gente, na verdade, quer distribuir a riqueza com quem produz a riqueza. Vejam, eu vou dizer, tem outra coisa que muitos não entendem, mas eu tenho certeza. E eu perguntei isso para ele e ele me disse assim, eu perguntei assim para ele, vem cá, tu sabe o que é incentivo fiscal, né? Ele disse, não, eu sei e tal, porque é um incentivo que o governo dá com as empresas. Tá com dinheiro de quem que esse incentivo fiscal acontece? Na prática. Na prática, quando tu deixa de cobrar, o incentivo fiscal nesse ponto, tu deixa de cobrar o imposto tal, então tu está abrindo mão de dinheiro, mas é o que? É um dinheiro que é de toda a sociedade. Então, todo o que é o imposto, eles pegam o que deveria ser fruto do imposto para investir em saúde, saneamento, água, luz, estradas, e aí eles pegam e dizem, não, esse grupo aqui vai ser beneficiado. Existem incentivos fiscais gigantescos de valores que são deixados de cobrar das empresas privadas, em detrimento de melhores condições para a coletividade. Então, veja, uma coisa que é para ser socializada acaba sendo, o Estado acaba gerenciando as coisas para quem?
para poucas famílias. Os donos de banco, os donos de empresa, os grandes latifundiários. Então, assim, vejam, o Brasil já tem, pegando tudo que o Brasil produz do ponto de vista de alimento, o Brasil deveria ter soberania alimentar, tá? Ou seja, nenhuma pessoa passa fome no Brasil. Mas nós temos, porque o fruto tudo que é produzido de alimentos é apropriado por meia dúzia de pessoas que diz o que tem que fazer com esse negócio. Essa é a grande questão que a gente tem que entender. Então, assim, não se preocupa, nós não queremos teu carro, não queremos tua casa, ao contrário, tu te cuida com quem está te financiando. Esse sim pode tomar tua casa. Nós queremos, na verdade, socializar as riquezas da sociedade. Outra situação que esse meu amigo falou foi essa questão, eu vou ir fazendo umas coisas que eu também tenho que trabalhar, né? Tenho que fazer alguma coisa em casa. Então, assim, outra coisa que ele disse foi essa questão de eu defender uma sociedade que vai de encontro, veja bem, vai contra o que é o ser humano, entre os valores do ser humano, que o ser humano é egoísta. Ninguém nasce egoísta. Vejam, esses argumentos são assim, muito limitados, inclusive, porque na verdade, sim, por óbvio o ser humano não nasce egoísta. Por óbvio o ser humano não nasce querendo derrubar o seu vizinho, querendo... Na verdade, é uma sociedade que se organiza a partir de valores onde o lucro é o fundamental. Porque é apresentado para a sociedade que existe escassez de produtos. E, na verdade, as pessoas então têm que brigar para ver quem vai ter melhor colégio, quem vai ter melhor saúde, quem vai ter o melhor carro, quem vai ter o melhor relógio, o melhor celular. Então, o valor é o quê? Está na aparência, está no ter e não no ser. Se tu constrói uma sociedade diferente, e essa é a sociedade que eu digo para o meu amigo, que é de uma sociedade onde as pessoas se ajudam mutuamente, que as pessoas entendam que o bem comum vai se transformar no bem individual, porque na verdade, gente, é isso sim. Quando tu traz, veja, deixa eu interromper o vídeo para te pedir uma coisa, tá? Se inscreve no canal, mas mais que isso, tá? Na descrição do vídeo vai ter um link para tu te inscrever no nosso boletim, no nosso informativo aqui do canal, que é o informativo Fora do Radar. É um mecanismo que eu encaminho para vocês por e-mail, as informações, os vídeos. Nessa luta toda que a gente tanto trava aqui, os canais de esquerdas não têm o mesmo alcance que os outros canais, gente, tá? O algoritmo não é fácil, tá? O algoritmo ele restringe. Então, o que é uma forma de quebrar? Quem tem interesse, quem gosta desses vídeos, se inscreve no nosso informativo Fora do Radar, que vai receber tudo por e-mail, não dependendo do algoritmo. Isso é uma forma de resistência aqui na internet. Então é o seguinte, tá gostando, gosta desses temas, te inscreve no canal, mas mais que isso, vai depois aqui na descrição e vai lá e te inscreve no Fora do Radar. O que o algoritmo não entrega para vocês. É um informativo de esquerda voltado a levar as informações para todo o nosso povo. Vamos continuar com o vídeo. Quando tu constrói uma sociedade que entrega saúde, educação, segurança de qualidade, acesso a condições de moradia, quando tu entrega tudo isso para as pessoas, os valores que se apresentam são outros. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a sociedade que se constrói, ela também busca construir um modelo de ser humano. Ela forma na escola, nos meios de comunicação, por meio do que a gente vai explicando como o que é certo, o que é errado. Tudo isso vai moldando os valores de determinada sociedade. Se tu nasce aprendendo ouvindo que se tu deixar o outro vai tomar o que é teu, que em primeiro lugar vem tu e não os outros, todo esse tipo de coisa, que é o egoísmo, né, gente? Esse tipo de valores que tu vai aprendendo desde o início quando tu é pequeno, esses valores vão moldar todo o teu pensamento, todo tipo de pessoa que tu é. Então, assim, por óbvio que dizer que hoje o ser humano é egoísta, o ser humano é egoísta porque ele está basicamente todo dia sendo bombardeado por valores egoístas. Assim, é óbvio que nós vamos buscar construir um tipo de ser humano vinculado com o quê? Com as questões sociais, aonde a solidariedade, aonde o respeito mútuo, a construção de uma sociedade baseada em valores que realmente busquem a dignidade do ser humano. Então, assim,
isso muda ao longo do tempo. Nenhum ser humano nasce pronto de uma forma. O ser humano é um ser social. Então essa defesa de que o socialismo vai contra a essência da humanidade é uma mentira absurda. E se tu parar para pensar um pouco, tu vai ver que isso é uma mentira. Vamos pro próximo bloco. Outro ponto que ele me disse, e a gente conversou bastante sobre isso, foi porque as experiências não deram certo, sempre dá errado e tal, e porque era uma sociedade, uma ditadura, não era uma sociedade democrática. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual é o conceito de democracia que se tem? Esse é um elemento importante. Outra coisa é o que deu certo. O capitalismo começou a aparecer no século XVI. E ele só foi se consolidar, se tornar hegemônico no século XIX. Vejam, é um processo histórico lento, gradual, complexo, que envolve intensa luta que um sistema se consolida e substitui o outro. O capitalismo só substituiu o feudalismo porque lutou durante muito tempo. Esse é um processo muito complexo que envolve questões econômicas, sociais, políticas e por óbvio, que as primeiras alternativas, as primeiras experiências socialistas iam ter problemas, assim como as primeiras experiências capitalistas também tiveram problemas e caíram, entende? Então, se às vezes se dá um passo, a União Soviética foi um grande passo e teve inúmeros problemas. Eu tenho várias críticas sobre todo esse processo e se vocês quiserem, me deixem um comentário para a gente também fazer avaliação sobre a questão da União Soviética e tal, para ver se vocês querem também ouvir sobre isso. Daqui a pouco vocês sabem, está tudo tranquilo, não precisa. Mas vejam, então, dar certo não pode ser medido num curto período de tempo. E mais, o capitalismo demorou 300 anos para se consolidar e deu certo. Só tem exclusão. A maioria da população vive na miséria. A maioria da população não tem acesso a comida. E vejam, quando o capitalismo, e antigamente tinha o estado de bem-estar social, tinha leis trabalhistas, leis de amparo social que para proteger as pessoas e tal, os trabalhadores. Mas por quê? Porque existia um contraponto político. É só analisar um pouquinho a história para vocês entenderem que a União Soviética, como existia um contraponto, o capitalismo tinha que abrir mão. Ele tinha, como dizia o velho Brizola, de dar os anéis para não perder os dedos. Quando o bloco socialista acabou, na década de 90, no início de 90, o capitalismo pôde fazer o que quis. Não tinha mais um contraponto. E o que ele fez? Acabou com o estado de bem-estar social, acabou e está acabando cada vez mais. Agora está pior ainda, né? Ele está voltando ao que era no século XIX. Aqui na Argentina, eles aprovaram o aumento da carga horária de trabalho para 12 a 14 horas por dia. Veja! Então, assim, e não tem hora extra, entendeu? Então, assim, o capitalismo está tão livre, tão tranquilo, que ele não precisa mais dar o luxo de preservar a vida humana. Não tem um contraponto hoje contra o capitalismo. Então, assim, esse também é um grande problema, que isso é uma outra pauta, que é quando a gente vai voltar a falar sobre as alternativas do socialismo, de reconstruir o imaginário socialista. Mas então, assim, não deu certo, não é Cuba. É um cerco econômico gigantesco. Não deixam negociar com uma ilha que não tem nada, não tem nem poder militar. Então, assim, a Venezuela, os caras invadiram a Venezuela porque eles têm uma concepção diferente de democracia. E essa é a discussão. Qual é a concepção de democracia do capitalismo? Tu ir lá votar, nos Estados Unidos tu muda entre um partido e outro há séculos. E o que muda para aquele povo? Mas lá tem democracia. Tem democracia? Tem, para poucos. Então, assim, essa discussão do que é a participação popular, eu acho que a nossa democracia atual, a democracia burguesa, a democracia liberal, ela é muito simples, muito frágil, e é ela que está gerando todas essas crises. Justamente porque o ser humano, o povo, quer mais. Nós temos que tentar avaliar o que é dar certo, o que não é dar certo, o que é ditadura, o que não é, entende? Num processo mais histórico, para a gente entender que para o socialismo se consolidar, infelizmente vai demorar séculos. E nós vamos ter que retomar de novo, vamos ter que retomar um projeto, nós estamos tudo nesse sentido que nós temos que fazer para entender esse processo todo de que é a transição de um sistema social e econômico para um outro sistema social e econômico. Então, assim,
A única certeza que é o que a gente vive hoje. O capitalismo não deu certo. A promessa de um Estado onde todo mundo ia se desenvolver, uma sociedade onde que todo mundo, a partir do seu mérito, ia chegar e ganhar e ter os seus benefícios, é uma mentira. A maioria do povo está na miséria. E toda a revolução tecnocientífica está sendo a serviço da exclusão, onde uma minoria que fica com acesso ao bem-estar. É isso que a gente tem que refletir. Vamos para o último bloco? Aí eu finalizando aquela conversa com meu amigo e finalizando aqui também, eu vou lembrar esses pontos assim, que o que tem na verdade é que existe uma grande disputa, gente. É sobre essa luta que nós temos que entender como é que se dá as versões sobre o próprio sistema, onde eles dizem que o capitalismo é vencedor. Gente, o capitalismo venceu aonde, gente? É miséria para todo lado, para a maioria do povo. Então assim, primeiro, e eu acho que essa é a grande questão também que tem que trazer, que é, além da crítica ao capitalismo, nós também temos que fazer a crítica a nós que queremos construir o socialismo. Mas primeiro é entender isso. O capitalismo se mostrou que não é alternativa. O capitalismo ele destrói o meio ambiente, ele exclui a maioria da população. Então é fome, miséria, o meio ambiente sendo destruído. É um sistema que, se a gente não fazer a transformação para um outro sistema que saiba conviver com a natureza, que saiba fazer com que o ser humano convive, pare com essa violência, que pare com essa ganância e com esse ódio que existe hoje, onde a riqueza é o mais importante e a gente tenta sempre mais lucro, mais lucro, mais lucro, mais lucro, esquece o ser humano. Se nós não substituir isso, a humanidade vai acabar. E aí eu quero dizer o que a gente falava sobre o erro dos socialistas. A gente dizia um período que o socialismo era inevitável. Isso é um erro. Nada é inevitável. A sociedade consegue, o sistema, o capitalismo já mostrou que pode se transformar e vai sempre fazendo as mudanças que precisa para ir sobrevivendo. Enquanto o sistema, mesmo que para isso ele tenha que matar mais gente, para isso ele tem que fazer mais guerra, para isso ele tem que excluir mais pessoas. Então nós que queremos realmente fazer essa transformação, temos que entender que não é inevitável, nós temos que trabalhar e para construir. E mais, volta e meia vocês vão ver aí gente dizendo assim, porque o socialismo vai ser assim, o socialismo vai ser assado, porque os meios... Então assim, a gente tem que parar de falar de futuro. A gente tem que entender o socialismo como uma negação do capitalismo. E não querer fazer fórmula. Nem para julgar, para dizer se China é socialista ou não é socialista, mas nem para dizer como é que vai ser o socialismo. Ninguém sabe, gente. O cara que disse para ti assim, porque o socialismo... Esse dia eu vi um vídeo de um cara aí, e aí ele foi dizendo, isso. Gente, a gente tem que parar com isso, gente. A gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente não sabe como vai ser. A gente tem que saber o que a gente não quer e construir coletivamente justamente o contraponto com o que está errado. Se o capitalismo se baseia no capital, nós temos que construir o socialismo que se baseia no social. E nós temos que ter a propriedade privada, nós temos que basear na propriedade coletiva. Se o lucro é individual, o lucro tem que ser social. E aí nós vamos... Agora a fórmula, que tipo de empresa, se vai ser cooperativa, se vai ser não sei o quê, se vai ser... São tolices da nossa parte, de arrogância. Porque a gente acha que sabe como é o ideal. Não sabemos. A realidade é que não sabemos. A gente não sabe nem como retomar o projeto. E a gente precisa ter o pé no chão para retomar um projeto socialista para o Brasil. Até a próxima.